Ok, gente. Today. Uma das coisas que meus alunos me perguntam é, tipo... Eu faço perguntas aí na sala, né? Ah, como fala tal coisa em chinês, em mandarim. Daí, esses dias, me perguntaram assim... Poxa, o que é tomorrow? Daí eu fiquei, tipo... Ah, amanhã? Começaram a me perguntar coisas em inglês. Eu tava assim, meu Deus, gente. Será que eu tô perguntando demais? Daí já causa um reflexo, assim, o aprendizado dos alunos perguntando, assim, se eu deveria fazer a mesma coisa como minha professora. Enfim. Hoje vamos falar sobre como que eu comecei a dar aula de... A dar aula de mandarim e como que eu aprendi. A verdade é que eu não sei como que eu aprendi. Acho que foi a osmose. Enfim. Como que começou o meu percurso? Meu percurso de aprendizado desse idioma diferente, que não é mais difícil que o português, por sinal, devido à gramática. Se eu sei a gramática toda? Não. Eu sei escrever tudo? Não. Principalmente porque os ideogramas são diversos e muitos. Deixa eu até ver quantos ideogramas existem no mundo. Quantos ideogramas tem no mandarim? Não é possível determinar o número exato. Aff, tudo bem. Não tem problema. Existem muitos. E pra escrever eu acho que é a parte mais difícil pra mim, né? E tudo depende muito de prática, estímulo, contato. Tanto que pra aprender inglês agora, atualmente, assim, eu tô aprendendo inglês. Tá dando certo? Não sei. Eu acho que eu preciso me esforçar um pouco mais. Ter mais estímulos, sabe? Porque eu só uso o aplicativo. E acho que o aplicativo não tá dando muito certo, assim. Ai, vantagem. Existe vantagem em saber idiomas? Sim, existem muitas vantagens em saber idioma. Principalmente porque se você for viajar, você tem mais autonomia do que precisar de um tradutor para você conversar com as pessoas, basicamente. E eu acho que você aproveita mais. Por exemplo, você tá lá andando na Índia, por exemplo. Na Índia, e daí você tem que depender de um tradutor para saber o que a pessoa tá falando. E demora, assim, não é fluido. Não é fluido. Eu acho que a palavra seria essa. Então, saber falar um idioma dá pra você criar essa autonomia de entender outras pessoas, o que a pessoa tá falando, conversar. A pessoa se sente mais próxima de você quando você sabe falar o idioma dela. E eu achei engraçado, assim, por exemplo, eu ainda trabalho um pouco assim com tradução de feiras. E nessas traduções, as pessoas ficam... Oh, meu Deus, você fala português. Quando eu tô nos stands com os chineses. Daí eu fico tipo... Sim. E sim, as pessoas se sentem mais à vontade de fechar um negócio com você quando você está mais próxima dela. Então, voltando pra como que eu aprendi o mandarim, né, o chinês, meus pais, os dois são de Taiwan. Então, eu tenho contato desde criança e preciso falar com eles, né? Porque até então eles não falam muito bem português. E isso também causa um pouco de, tipo, a falta de interpretação dos textos quando eu era criança. No ensino fundamental 1, sim, era péssima em português. Então... minhas notas baixas são justificáveis. Ou não. Quem sabe? Talvez. Mas... isso não... digamos que tem os seus prós e contras. Porque eu acabei aprendendo outro idioma. Então... o porquê que é muito importante e muito mais fácil você aprender quando você tem estímulo, principalmente diário, né? Você tá treinando e falando com a pessoa, escutando... eu escuto muito mangá lido, assim, eu chamo de mangá lido.
Porque no YouTube eles estão tá lá, tipo, dou play ali, posso fazer outras coisas e fico escutando os... Ai, como que chama? Eu não sei como que chama. Não sei como que chama os narradores. Os narradores ficam contando a história e tal, daí eu vou ouvindo. Tanto que eu tava falando pra minha amiga assim, eu acho que eu tô ouvindo demais chinês, eu acho que eu preciso... Ela falou que eu preciso treinar mais ouvindo inglês, estimulando, assim... Ela fala que ela coloca em inglês, e daí a legenda fica em chinês. E assim, eu acho muito massa que, como é o jeito que ela aprendeu o chinês. Porque ela fala cantonês, na verdade. Acho que era cantonês. E, querendo ou não, é muito diferente, apesar de ser na Ásia, na China. E em um ano, ela aprendeu a falar chinês, assim, tipo, muito bem. Tanto que às vezes a gente se comunica, assim, trocando, assim, a gente fala português, daí a gente fala chinês. E ela, além de falar esses dois idiomas, ela fala inglês e espanhol. Então, tem muita gente que fala com ela, assim, trocando vários idiomas, e ela fica surtada, assim. É divertido. É muito divertido fazer isso. Principalmente porque tem as gírias, assim. Ah, sim, a parte das gírias. Me perguntam muito assim, professora, você não ensinaria a gente a xingar as pessoas? Eu fico, não dá não, né, gente? Primeiro que o jeito que você fala as coisas vai representar a pessoa que você é. Então, se você usa muito palavrão nas frases, as pessoas vão falar assim, não, você não é uma pessoa que, tipo, tem uma estética. Tem um padrão, assim, de vida, assim, ensino... Como que fala agora? Esqueci a palavra. Ah, esse é um problema, assim, de quando você fala mais de um idioma. Que você não sabe... Às vezes dá uma travadinha, você sabe a palavra em um idioma, mas no outro que você está falando atualmente, você esquece. Acontece muito. Então, quando... Pinga. Ai, enfim, a representação de pessoa que você é. E eu vou achar essa palavra depois. Então, assim, você saber um idioma e saber que tem palavras que você pode falar, tem palavras que você não pode falar, ajuda muito de quando você vai em outros países. Por exemplo, tem algumas palavras, ou tipo, sinais, assim, já ouviram falar de sinais que com as mãos que você não pode fazer em certos países. Por exemplo, o nosso joinha em um dos países é um xingamento. Tipo, mostrar o dedo no meio, assim, sabe? Então, tem coisas que dá pra aprender, tem coisas que não dá pra aprender. Então, o negócio é estudar bastante, assim, ter contato com isso. E como que eu comecei a dar aula de mandarim foi uma indicação de um amigo meu, que naquela época era coordenador da escola, e falaram que precisava de um professor, que até então ele que estava dando aula de mandarim na escola. E daí falou que precisava de outra pessoa, porque ele tinha que fazer outras ocupações. E então eu aceitei como uma experiência nova, eu nunca tinha dado aula antes. Até que eu não tinha planos de dar aula nunca. Eu acho que eu sou péssima falando em público. Então, eu aceitei como um desafio. Foi legal, foi legal. E ainda assim é um desafio. Todo dia é uma experiência nova. Tipo, por exemplo, a mesma atividade eu aplico para diversas idades. E cada idade eles têm uma reação diferente. Isso também é uma experiência muito boa pra mim que tá estudando psicologia, né? Isso, tipo, comprova os meus estudos sobre a parte de desenvolvimento humano. Então, tudo que tá acontecendo ali é muito interessante, assim, essa experiência. Por exemplo, a parte de fazer trabalhos manuais. Cada idade, eles têm uma forma diferente de se expressar. E tem as crianças que gostam de fazer
uma atividade específica, tem uns que não gostam. E é muito como que eu prendo a atenção das crianças, adolescentes, adultos, como que prende essa atenção para que você possa passar ensinamento, no caso eu possa passar o ensinamento para eles, o conhecimento. Porque até então é muito abstrato falar para eles assim, não, se você souber mais de um idioma, você vai poder aumentar seu leque, aumentar seu currículo. Isso ainda é muito longe da realidade deles. E introduzir isso pra eles seria mais de uma forma mais assim, só ter o primeiro contato, basicamente. Até porque eles não vão fazer lá o teste de eficiência, de proficiência, alguma coisa desse tipo ainda agora, assim. A não ser que no futuro pensem em cursar cursos assim que seja ou trabalhar com comércio exterior, né? Algo nesse tipo. Bom, o vídeo de hoje vai até aqui. Espero que você tenha gostado desse compartilhamento, dessas experiências que eu tive. E você possa me dizer como que é aprender outros idiomas que você não tem ou não usa diariamente. Então, até o próximo vídeo!